Olá, espero que vocês estejam bem. Eu tô aqui mais uma vez dando início a mais um episódio do nosso podcast Oncoguia, que nesta temporada está trazendo conversas, diferentes vozes sobre o câncer de próstata. A gente já conversou com especialista, a gente vai ouvir pacientes, a gente vai ouvir familiares, essas diferentes pessoas que convivem com esta realidade da doença do câncer de próstata, tá bem? Para quem não me conhece, eu sou a Luciana Holtz, eu sou presidente do Oncoguia e eu que lidero aqui as conversas no podcast do Onco, tá bom? Para esta conversa específica, eu trouxe uma pessoa que representa, sem dúvida nenhuma, eu acho que eu ouso dizer que talvez o papel mais fundamental quando a gente está falando de câncer de próstata. E não, eu não estou falando do urologista, eu estou falando do familiar, né, Anne? É verdade. Então, eu quero começar te agradecendo demais por estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço. E, gente, eu tô aqui com a Anne. A Anne tem 37 anos. Isso. A Anne é filha do seu Nelson, certo? Isso, certo. E o seu Nelson, ele descobriu um câncer de próstata em agosto de 22. Isso. Tá? Então, acho que a gente já sabe, de um jeito ou de outro, né, o quanto cuidar da saúde do homem e garantir com que ele se cuide é sempre um desafio, né? Sempre que a gente está pensando em campanha, que a gente está discutindo política pública, essa é sempre uma barreira importante que a gente olha e a gente sempre leva muito em consideração o papel do familiar, o papel da pessoa que está ali pertinho e que pode sim, sem dúvida nenhuma, ajudar muito na minimização e até na finalização dessa barreira. Então, para mim aqui hoje conversar, Anne, e entender como é que foi, né, o que a gente chama de jornada, né, que vocês dois percorreram, acho que desde um pouquinho antes do diagnóstico, e queria muito saber como é que está seu pai também, tá? Hoje, nesse momento. Sim. Hoje ele tá bem, Oba, né? Tá vamos começar bem. Desse jeito. Ele é muito ativo. Né? Quantos anos ele tem? Ele tá com 70 anos agora. E aí ele é muito ativo, ele, né, sempre muito confiante, tem muita fé e ele tá super bem, né? Terminou agora na semana passada a radioterapia. Mas ele sempre muito animado e ele que sempre, né, acaba trazendo tranquilidade para todos nós. Mesmo? Muito bom. E sabe, a gente consegue convencer para ele vir aqui também, né? O que você acha? Sim. Então tá bom, então a gente vai tentar. Anne, como é que tudo começou? Conta um pouco para mim, assim, seu pai sentiu alguma coisa, tá? Então, a gente vai fazer um exercício aqui, tá? Então, tem hora que você vai contar para mim um pouco sobre ele, mas eu também quero saber você nessa história toda aqui. Então, ele sentiu alguma coisa ou ele fez algum exame? Como é que surgiu a história do câncer de próstata na vida do seu pai? Então, assim, ele sempre, né, trabalhando muito e sempre deixando, né, a saúde, assim, de lado. Então, eu que sempre acabava insistindo bastante para ele, né, fazer exames, né, e aí ele sempre com aquela desculpa, tô ocupado, hoje não dá, né, então muitas vezes eu sou enfermeira e eu acabava fazendo, né, os exames dele, e aí ele falava, eu marcava consulta, e chegava no dia ele falava, não, tá tudo bem, tá muito corrido, eu não vou, né, e acabou passando. E nisso, no exame dele de sangue, de PSA, né, veio um pouco alterado. Ele já tinha passado, né, com clínico anteriormente, tinha feito ultrassom, né, já alguns anos atrás, estava tudo bem, mas o médico falou, a próstata tá um pouco aumentada, mas não investigou, né. E aí, dessa última vez, quando chegou o diagnóstico, tava, né, vamos dizer, umas 5 vezes maior que o valor, né, normal. E aí ele fez o ultrassom, aí o ultrassom também veio tudo bem, aí eu falei, não vou me contentar, né, com esse tudo bem.
E aí eu falei, pai, precisa ir no urologista, né? Aí sempre tem aquele preconceito, né? Aquela, né, de fazer exame, que eu vou fazer o toque. E aí Mas ele tinha foi. esse preconceito? Ele falava disso com você ou era uma coisa que você percebia que era uma barreira sem ele te falar sobre isso? Não, sim, falava, né? Porque ele brinca assim, né? Que eu tenho mais 2 irmãos, então eles brincam, né? Assim, em conversa, né? Dos homens, eles acabam falando, né? Sobre isso. Então ele tinha, né? Um pouco esse preconceito. O que ele falava? Ele, como que eu vou no médico? Eu vou lá para ele fazer o toque, né? Então sempre ficava com esse preconceito. Sempre essa coisa com o toque, né? Sempre com o toque, isso. E aí ele foi no urologista. Você conseguiu? Consegui. Tá bom. Consegui. Aí o urologista, né, fez a solicitação para fazer uma ressonância. Muito bem. E nessa consulta o urologista conduziu assim super tranquilo e finalmente fez o toque, né? Mas aí ele fala até conta assim brincando para os meus irmãos, nossa, mas foi tão rápido, ele começou a conversar comigo, tudo bom, e fez o exame de toque. Então ele fala sempre brincando muito, né? E aí ele fez, aí o médico falou, olha, realmente está bem endurecida, eu, né, suspeito que pode ser o câncer de próstata mesmo. Anny, isso é SUS ou seu pai tem plano de saúde? Então, ele passou com o clínico, né? E aí depois o urologista, ele chegou a passar com o urologista no SUS, mas o urologista, assim, não deu, assim, muita atenção. Ele falou, olha, minha consulta não durou 1 minuto. O médico olhou para mim e falou, tá bom, faz a biópsia, né? E aí eu falei, não, vamos marcar uma consulta, né, com o urologista. Então ele passou com um urologista particular. E algo assim que eu acho bem importante, que ele tinha feito um convênio recentemente, né? E em conversa, né, meu irmão e eu com aquela preocupação, ele precisa fazer a biópsia, mas o convênio é novo, e meu irmão conversando com um amigo, e o amigo falou, não, ele tem o direito sim de fazer a biópsia pelo plano, mesmo que é inicial, porque não é considerado uma doença pré-existente, só é considerado uma doença pré-existente se ele já tiver uma biópsia. Então ali ele conseguiu, né, fazer a biópsia pelo plano, mas mesmo assim nós demos entrada também pelo SUS, né? E aí nós ficamos observando qual saía mais rápido, né? E o que deu? O do plano de saúde, né? O do SUS, assim, demorou mais ou menos uns 40 dias. E aí o do plano de saúde saiu antes, e aí ele foi fazer a biópsia pelo plano de saúde. Anny, esse tempo todo, assim, você que liderou todo o processo, assim, você tinha que ficar dando o próximo passo e ele foi na sua, é isso? Sim, você teve um papel mesmo muito importante. Isso. Você acha que se você não tivesse feito, ele não teria feito? Não teria. Não teria, porque são, assim, várias insistências, então, de marcar e, às vezes, chegar no dia e ele fala, não, hoje eu tô ocupado. Não, hoje você vai, porque tá, né, tem esse risco de ser o câncer, então a gente precisa investigar. E vocês tratavam isso como família? Você citou irmãos, né? Vocês tratavam isso como família? Como é que era? Ou era mais você mesmo, assim? Então ficou muito mais eu e a minha mãe, né? E eu acho que os meus irmãos acabam não participando tanto, né? Quanto eu. E aí eu, né, ainda ficava com aquele papel, né? De carregar, né? De ser enfermeira. E aí eu ficava me cobrando também, né? Como que eu não vi, como que eu não percebi, né? Então eu tinha essa cobrança também comigo. Tá bom. Mas, assim, nesse momento que ele foi, né, fazer os exames e que ele estava alterados, ele não tinha nenhum sintoma, né? Ele falava que não. Aí depois que vai, né, que começa a investigar, ele fala, então eu tava com um pouco de dificuldade mesmo para fazer xixi, eu ia fazer, demorava um pouco para sair, às vezes eu achava que tava com vontade, ia fazer xixi, não saía, né, então assim, nunca fala, né? Que aí perigo, acaba passando, né? Sim. Que o corpo vai dando sinal, claro. Né, e vai passando. E acho que é isso que se conecta aí com a sua culpa também, né? Sim, como olhar de enfermeira. Sim, como que eu não vi, né? Mas era impossível ver. Com certeza. E também dentro de casa a gente é filha, né? Sim. Anny, no momento ali do diagnóstico,
né? Como é que foi? Assim, como que ele reagiu? Né? O que você sentiu ali realmente no momento que, né? Eu acho que o médico falou que realmente existia um câncer. Então, para ele foi muito tranquilo, né? Porque ele é uma pessoa muito alto astral. Às vezes eu acho que ele leva isso até... Às vezes eu até penso que seja uma negação, não sei. Porque ele leva sempre muito pro lado positivo. Não, tá tudo bem. Eu não sou o primeiro e também não vou ser o último. Isso não aconteceu só comigo, né? Então, para ele foi mais tranquilo, né? E por coincidência, no dia que eu fui levar ele para fazer, né, a biópsia, eu tinha tirado folga do trabalho, tudo certinho, para levá-lo, e eu também foi o dia que eu recebi o diagnóstico do câncer de mama, né? Então foi o dia que eu tinha feito uma ressonância e o médico ligou e falou: "Olha, no mesmo dia? No mesmo dia. Você ficou sabendo do seu e o do seu pai?" Sim, o meu eu já, né, sabia, só precisava confirmar, né? Fiz a ressonância e na ressonância que já apareceu também. E aí eu fui levar ele e eu falava assim, como que eu vou contar para minha mãe e para meu pai? O seu? O meu. E aí eu disse para ele, só podia ser um acompanhante, né? E o meu pai, minha mãe ficou no andar de baixo, eu subi com meu pai, então como eu já sabia da positividade dele, né? Aí eu contei para ele, falei: "Pai, eu também tô com suspeita de câncer." Ele falou: "Como assim, menina? Para com isso." Eu falei: "Sim." Aí ele: "Não, pode ficar tranquila. Você não tem fé? Você não acredita em Deus? Vai dar tudo certo. Nós entramos nessa juntos e nós vamos sair juntos. Pode ficar tranquila." Então, para ele, assim, acho que foi muito mais tranquilo. E eu acho, assim, o diagnóstico, ele é bastante assustador, né? Mas eu acho que quando foi o diagnóstico dele, parece que para mim me desmoronou mais do que quando foi comigo, né? Que acho que você olha assim uma pessoa que você ama, né? E a gente, querendo ou não, a gente se coloca no lugar da pessoa, fica tentando imaginar o que a pessoa tá sentindo, né? E ele não fala, né? Sim, sim. Muito bom, poxa vida, quanta coisa difícil no mesmo dia. Sim, sim. Quais foram os próximos passos? Aí ele fez a biópsia, né? E aí ele passou com o oncologista. E aí a oncologista... Isso tudo deu para seguir no plano de saúde? Deu para seguir. Uhum. Aí ele fez a biópsia, passou com o oncologista. E aí a oncologista, né, falou que o primeiro tratamento seria a cirurgia, né? E ela explicou, né, sobre todos os riscos, né, sobre risco de incontinência urinária, sobre impotência sexual, né? E eu acho que para o homem isso acaba, né, sendo bem difícil. E aí ele saiu de lá bastante confiante, mas aí sempre naquela dúvida: e agora, eu faço ou não faço a cirurgia? Mas volta para essa cena aí lá de vocês dois. Era você que estava com ele? Isso. Sua mãe também? Não, no dia minha mãe dois. não entrou. Isso, nós dois. E assim, ele faz pergunta? Assim, não, ele não. E quem era a porta-voz das perguntas era você? Sim. Sempre eu. Ele não faz pergunta, para ele tá sempre... Para ele tá tudo bem você fazer as perguntas, ou ele fala, não precisa perguntar? Não, para ele tá tudo bem fazer. E ele também, ele até brinca que ele fala que gosta que eu acompanho ele, porque ele na consulta ele pode falar da forma que ele quer, né? Então, eu vou, né, vou mijar. Aí ele vai com a minha mãe Toma briga. Ai, meu Deus. Aí minha mãe briga com ele, não é pra falar assim, como você fala assim com o médico? Sei bem essa parte. Então eu acabo acompanhando ele, né, e sempre fazendo as perguntas. Mas mesmo essas perguntas, então, né, da médica trazendo essa questão acho que do risco cirúrgico relacionado à impotência e incontinência, mesmo isso ele escutou e não tem pergunta? Sim, ele escutou e ele conversava com você sobre isso? Ou também não? Não, depois ele não conversava. Depois ele não conversava e só ficou, né, pensando, eu vou fazer a cirurgia ou não,
porque tem esse risco, vale a pena ou não vale fazer a cirurgia, né? Então ele parou para pensar em casa para tomar uma decisão. Sim, parou para pensar. E aí era com você que ele conversava? Sim, era eu e minha mãe, né? E aí o meu irmão também, só que aí entra também a voz, né, do homem mais machista, né? E aí o meu irmão falava assim, eu prefiro não fazer cirurgia do que ficar impotente. Eu falava, como você fala um negócio desse? Você fala porque não é com você, né? Porque eu acho que quando você tem, né, uma possibilidade de cura, né, eu acho que tudo prevalece, né? Super. E foi para cirurgia? Foi para cirurgia. Como foi? A cirurgia demorou, assim, até realizar a cirurgia demorou mais ou menos uns 5, 6 meses, né, para fazer a cirurgia, né, com a aprovação do plano. 5, 6 meses pelo plano? Isso, pelo plano. Foi um pouco demorado. Muito. E aí ele fez a cirurgia, né? Mas foi tudo bem, né? A cirurgia, ele ficou com sonda, depois de um tempo, né, tirou a sonda. Então, aqueles cuidados, né, pós-operatório, de usar meia elástica pelo risco de trombose, fez uso de sonda, depois de uns 15 dias ele tirou a sonda. E ele teve realmente a incontinência urinária, né? Mas depois de 6 meses melhorou a incontinência. Muito bem. Como é que foi para vocês, assim? Eu acho que estou entendendo que você estava muito presente o tempo inteiro, seguiu presente. Eu vou fazer um pouquinho do recorte aí, né? Obviamente que enquanto seu pai estava tendo a jornada dele ali do câncer de próstata, você estava tendo a sua. Sim. Então me conta um pouco, assim, como é que foi para você, né, o diagnóstico do câncer de mama, qual foi seu caminho, quais foram os tratamentos, como é que você foi equilibrando, né, essas duas frentes tão importantes? Sim, então o meu diagnóstico, né, veio junto, né, só que... Você estava com 34? Eu estava com 36 anos. E só que aí nisso fui atravessada, né, por uma dor que estava insuportável, investigando, fiquei internada, né, para investigar essa dor e foi evidenciada a fratura na coluna, né, então eu precisei ficar internada para realizar cirurgia na coluna, né, e aí nisso... Você descobriu o diagnóstico do câncer de mama? Sim, com muita dor nas costas, né, depois, né, apareceu uma massa na mama. E eu tava preparando para engravidar, né, do segundo filho. E aí eu já tinha ido na ginecologista para tentar tirar o DIU, ela não tinha conseguido tirar. E eu falei, então vou tentar melhorar o peso, né, para engravidar e eu volto. Aí já tava no tempo de eu voltar, já tinha passado 6 meses, nisso tinha aparecido uma massa na mama. E aí eu fui para tirar o DIU. Aí eu fui na consulta e falei, olha, eu vim tirar o DIU e queria aproveitar e mostrar a mama. E aí ela palpou, falou, fica tranquila, eu acho que é glandular, né? O marido dela estava no consultório, ele é mastologista, ele veio avaliar também. E aí ele palpou, falou, olha, não parece ser nada não, mas vamos fazer a mamografia, né? Aí eu fiz a mamografia, e na mamografia, né, já deu, né, uma grande possibilidade de ser, né, que deu a avaliação do BRAD5. E aí foi onde eu comecei, né, essa investigação, e na ressonância já apareceu a metástase óssea e pulmonar, e as dores na coluna, a princípio eles achavam que era por conta da metástase. Quando fazer a quimioterapia vai melhorar, quando fizer a quimioterapia vai melhorar. Só que chegou uma hora que eu não conseguia andar mais de tanta dor, né? E aí foi investigar a fratura, então precisei fazer essa cirurgia, então desfocou um pouquinho, né, do meu pai, então acho que por isso que nós não ligamos, não ficamos tão em cima nesse prazo, né, do... Você estava também vivendo, isso, né? Eu estava vivendo, né, esse momento, eu precisei ficar internada, eu fiz a quimioterapia, eu fiz duas quimioterapias endovenosas, né, só que aí o hospital pede o material para fazer revisão de lâmina, né? E o resultado veio divergente, né? Do resultado do laboratório. Então, eu precisei mudar todo o protocolo de quimioterapia, né? Então, acabou desfocando um pouquinho, né? E aí o cuidado veio mais para mim. Então, meu pai acabou, né, ficando um pouquinho mais assim. Mas ele ia me visitar, sempre muito confiante. Né? E até hoje ele fala assim, né? Nós enfrentamos isso juntos e ele falou, eu quase perdi minha menina. Mas estamos aqui. Muito bem, estamos dois aqui. Muito bem.
que você... Bom, do tratamento, então, do seu pai, foi feita a cirurgia? Sim. E depois? E aí ele começou a acompanhar, né, o controle de PSA com um urologista e no oncologista. Então, assim, no local onde ele faz, isso que eu sinto um pouquinho de falta, que parece que não caminham juntos, né? A oncologia, a urologia, então acaba fazendo... Ele segue com os dois médicos? Segue com os dois médicos, realmente, isso. Né? Uhum. Só que às vezes você passa com o médico, às vezes no retorno já é outro, né? Então, tanto no urologista, ele passa com o urologista, chega para fazer a cirurgia é outro, então acho que fica um pouco difícil, né? Esse contato, né? Médico-paciente, acho que isso fica um pouquinho difícil. E aí ele faz o controle de PSA, ele estava mantendo estável, e aí só que o PSA subiu um pouquinho, aí ele passou com o radiologista. Aí o radiologista falou, não, vamos aguardar mais 3 meses, né? E aí ele refez, aí agora recente ele refez, estava um pouquinho aumentado, o radiologista falou, eu acho que esse é o momento de fazer a radioterapia. Quanto tempo que ele ficou em acompanhamento? 1 ano e meio, mais ou menos. Mas isso. Estava claro para ele que ele estava em vigilância ativa? Era isso? Sim. Os médicos falaram que era isso e ele entendeu? Entendeu. Ficou tranquilo com isso? Ficou. Então, aí ele fazia o exame e falava, ufa, agora eu tô livre, graças a Deus, né? Aí eu falei, pai, mas daqui 3 meses tem de novo, né? Mas aí ele sempre bem tranquilo. E aí ele fez a radioterapia, né? Agora. E aí o que fez, então, mudar a conduta foi essa alteração no exame? Isso. Tá. Aí... Você lembra direitinho, assim, o que foi que deu ali no exame? Foi o PSA, né? Que aumentou um pouco, então... e assim, o mínimo que aumenta já faz muita diferença, né? Então, e parece ele que bem, ele não tem dor, ele não tinha mais nenhum outro sinal, sintoma. Não, a incontinência tinha melhorado, né? A única coisa que permaneceu foi impotência. Ele fez acompanhamento com fisioterapia, né? Só que aí a fisioterapia depois era um grupo online, então ele, né, já é idoso, já é mais difícil para acompanhar, né? Ele chegou a fazer presencial 10 sessões também. Foi bom? Foi. Tá. Né? Então a fisio acabava ensinando os exercícios para ele estar fazendo em casa, né? E ele fez. E da radioterapia, esse aumento, né? Então de 0,14 para 0,18, então já foi bastante. Mudou totalmente a conduta, Isso, mudou totalmente a conduta. E aí o médico falou, vamos fazer radioterapia. E aí isso foi com o radiologista. Aí o radiologista falou, olha, precisa fazer o bloqueio hormonal. Então aí voltou para o urologista. Aí o urologista falou, não, eu concordo com a conduta, mas só que por burocracia eu não posso prescrever. Tem que ser com o oncologista. Volta para o oncologista. Aí foi no oncologista, sim. Aí o oncologista falou, não, vamos fazer uma injeção. Explicou para ele, né, sobre o bloqueio hormonal, né, dos efeitos colaterais, né, que falou, olha, né, explicou de uma forma que fica claro para ele entender, né, olha, é como se fosse mulher na menopausa, né, você vai sentir aquele calorão, né, você vai sentir um pouco cansado, tem o risco de ter trombose, então ele explicou todos os riscos para ele. Seu pai, né? quieto. Sim, ele quieto. Você fez pergunta também dessa vez? Não, dessa vez não. Porque já tava, né, só faltava mesmo preencher, né, porque nessas burocracias até o oncologista falou, né, ele falou, olha, antigamente a gente atendia o paciente, agora a gente atende primeiro o computador, que primeiro a gente tem que atender todas as burocracias para depois olhar para o paciente, né. Então, isso é complicado. E essa etapa, então, do bloqueio, ele não começou ainda? Começou. Ah, já começou? Começou, isso. Tá. Então, na semana que ele começou a radioterapia, ele começou o bloqueio hormonal. Então, aí ele fez e terminou a rádio também, né? Então, da radioterapia, eu acho que o que foi mais desafiador, assim, para ele é alimentação, né? Porque sempre tinha que estar com o intestino pelo risco da radiação, né, eles fazem mais focada hoje em dia, né? Sim. Só que pelo risco de atingir os órgãos que estão em volta, então eles pedem, né, olha, então sempre sem gases, com a ampola retal limpa, né? Então ele começava o preparo já antes, né, da radioterapia. Quanto tempo foi? Ele fez 20 sessões de rádio.
Como é que é essa história de preparo? Ele precisava estar sempre com... Aí, para fazer, né, a marcação, precisa fazer a tomografia. Uma única vez? Isso, uma única vez, isso. Então, eles chamam de tomografia de simulação, né? E aí, ele precisou fazer o preparo, que é a lavagem intestinal, tomar medicação antes, né? Para fazer a marcação. E aí, durante a radioterapia, ele tinha que fazer uma alimentação assim, né? Sem lactose, para evitar ter gases, porque não podia ter gases. Então, ele até brincava. E hoje eu fui, ela me deu nota 8, porque eu ainda tava com gases. Soltou um pãozinho. Soltou um pãozinho. Isso. Deus. E para evacuar também. Então, ele acordava, né, de madrugada já para tentar evacuar, para ficar, né, com a ampola retal sem fezes, né? Pelo risco de não ter radiação. Todo dia tinha que fazer isso? Todos os dias. Ele não precisava fazer lavagem, né? Mas ele tomava medicação e ter esse cuidado. Muito bem. E com relação à medicação, é uma medicação oral, né? Não, é uma injeção. Tá bem com a injeção. Uma e aí, injeção de quanto tempo? A dele é a cada 6 meses. Então, ele fez, aí agora ele vai repetir os exames novamente e quando completar esses 6 meses de novo, para ver se precisa continuar o bloqueio ou não. Tá nessa fase agora? Tá nessa fase agora. Vai tomar a segunda? Isso, vai tomar a segunda. Teve algum efeito colateral da primeira? Teve, assim, um pouco de cansaço e o calorão. Entendi. Ele trabalha? Trabalha. O que ele faz? Ele é mecânico de caminhão. Entendi, muito bem. Então, é um trabalho bem pesado e ele continuou firme e tá lá trabalhando. Uau! Quem sabe ele vem aqui, né? Já sim, pensou? Sim. A gente podia, quando você volta, né? Você traz ele e a gente tenta trazer. Com certeza, eu acho que ele vai gostar. Ia ser muito bom, né? A gente conversar com o seu Nelson aqui. Sim. Mas será que, pra ver se ele vai falar, né? Você acha que ele vai falar? Eu acho que vai, mas aí ele fala sem muita profundidade. Tá bom, você já brincar com a gente, tá bom. Sim, ele brinca bastante. Isso. A falar da importância. Com certeza. Anne, de tudo isso, né? Assim, olhando, né? Está claro aqui o quanto seu papel de cuidadora, e aqui acho que você se misturou muito, né? Entre uma cuidadora informal, a filha, e a cuidadora formal, a enfermeira. Sim. Né? Você teve aqui 2 papéis muito importantes. Sim. Como é que você olhou todo esse processo? Né? O que você sentiu de desafio? Sabe, pontos que poderiam ser diferentes? Como é que você olha para tudo isso que você viveu até aqui, do ladinho do seu pai? Depois a gente fala do seu, né? Que poderia ser diferente, que você acha que, né, que tinha que mudar? Eu acho que o cuidado mais próximo, assim, dele mesmo, né? De ter aquele cuidado, Dele com ele mesmo. Dele com ele mesmo, isso. Né? De passar em consulta com frequência, de fazer os exames, né? Ter aquele retorno, né? Que foi o pedacinho que você teve que empurrar. Isso. E eu acho que, assim, o que é desafiador é aquilo, de não aceitar, né? De falar assim, olha, tem uma alteração, mas essa alteração é normal, né? Então, a gente persistir, falar, não, você tá alterado, não é normal, né? Então, acho que essa persistência é um desafio, né? O desafio, assim, da biópsia, né? Quando você pensa, né, num serviço público, o quanto isso angustia, sabe? Enquanto você tá ali, você tá pensando se você tem ou não, né? Especificamente o quê? Assim, o momento em si da biópsia, o todo, a demora? Eu acho que a demora, né? Eu acho que enquanto você espera para realizar, essa espera é muito... Você lembra quanto tempo demorou? Demorou uns 40 dias, mais ou menos. Né? Então, assim, às vezes a gente fala, 40 dias passa rápido, né? Mas para quem tá no sofrimento, 40 dias é muito tempo. Né? Então, acho que você quer saber... A gente até tá falando, né, Anne? Desculpa te interromper. Da própria lei dos 30 dias descumprida. Sim, né? Porque a gente sabe hoje que existe a lei dos 30 dias que fala que o paciente deveria conseguir fazer a biópsia em até 30 dias, né? Sim. Então, isso é muito,
muito ruim, né, para quem tá ali vivenciando aquele todo dia esperando essa marcação e não chega, e você quer esse resultado e você quer tirar aquele problema, né, falar não, eu quero, né, sabe, tirar o mal pela raiz, né, então mais ou menos isso. Que mais? Você trouxe coisas importantes. Uhum. Você trouxe essa história, né, de uma burocracia aí do plano, né, que um joga para cá, outro joga para lá. Eu acho que, assim, o que eu acho bem difícil é você não fazer um acompanhamento num local só, né? Então, acho que quando você tá ali, sempre num local só, você se sente mais acolhido, né? Do que você vai ali, fica tudo... Parece uma colcha de retalho, eu sinto isso, né? Então, a integralidade do cuidado, acho que fica muito ruim, né? Que aí você passa com o oncologista em um lugar, aí você vai em outro, aí você leva um encaminhamento, né? Aí ele lê o que está ali escrito, ou você fala mais ou menos o que aconteceu. Então, eu acho que isso é bem difícil. Não, e acho que tem uma coisa que eu, né, te ouvindo falar que me dá essa sensação, né, Anne, assim, é jogar pro colo do paciente, acho que uma questão que seria muito mais fácil que eles resolvessem entre eles, né? Então, essa coisa de repente, falar assim, você precisa agora do bloqueador, mas eu não sou eu que posso prescrever, né? Sim. Socorro, ele pode ele mesmo falar direto internamente, né, com o oncologista e falar, só passa lá que já tá ok, né? Sim. Porque provavelmente você teve que ir atrás, você teve que agendar, né? Isso, para passar em consulta, né? Para ter todo esse processo, então acaba ficando, né, mais desgastante, mais demorado, né? Então, acho que essas burocracias são bem ruins. A parte da qualidade de vida do seu pai. Tá bem, né? Assim, que tanto é que ele manteve, né, a atividade dele. Só durante a cirurgia, o que é difícil para ele é segurar ele em casa, né? Saber que ele precisa do repouso. Então, para ele, repouso quase não existe, né? Então, às vezes ele ia, no dia que ele... Não, só quero dar uma passadinha lá pra ver como que tá. Aí ele ia com a sonda na oficina pra ver se tava tudo bem. Aí ele falava, mas eu não fiz esforço, eu só fui lá ver. Aí ele chega todo sujo de graxa. Meu então, Deus a qualidade do de vida dele, assim, manteve, né? Ele tá bem. E você? Como é que você tá? Eu tô bem, né? Assim, apesar sinto ainda bastante dor, né? E eu passo em cuidados paliativos, que eu acho muito essencial, né? Esse acompanhamento de quando eu chego pra ele e falo, olha, eu tô com dor, eu preciso parar a atividade. Ela, para. Então não tá bem. Então vamos reorganizar isso. Você tá trabalhando? Não, eu tô de licença. E hoje qual que é o seu tratamento? Além, né, do complemento aí dessa integralidade dos cuidados paliativos. Eu passo em acompanhamento ainda, né, com o oncologista. Eu tô fazendo quimioterapia oral, né? Já fiz o bloqueio hormonal, só que aí depois eu já fiz a cirurgia para retirar os ovários, para não precisar tomar injeção mais, né? E aí eu fiz uma outra cirurgia na mama, né, mesmo sendo metastática, eu tinha uma lesão bem extensa como se fossem micronódulos, né, que são lesões precursoras. Então, como eu já tenho, né, o câncer, a chance de ter era muito maior. Então, a médica falou, não, vamos operar. Então, aí eu fiz a cirurgia e eu tô bem. E aí eu sigo, né, acompanhamento é bem complexo, né, então é oncologista, aí, né, acompanhamento multiprofissional, né, que é muito importante. Então passo com onco, com físio, atividade física, neurocirurgia. Tem um super time cuidando de você. Um super time, isso. Muito bem, muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Queria que você olhasse ali, ó, para aquela câmera e falasse, acho que agora de familiar para familiar, né? Acho que para outros familiares, filhos, mães, né, que tem esse papel tão importante que você deixou claro aqui na nossa conversa, nessa empurradinha aí dos homens para que eles cuidem, acho que melhor da sua própria saúde. Que recadinho que você dá para eles? Sim. Olhem, né, por vocês, né? Ou se não for por vocês, por quem você ama, né? Que às vezes a gente fala assim, eu faço aquele ditado, né? Eu morreria
pelo meu filho, mas pensar ao contrário, o que eu faço para continuar vivo pelo meu filho, né? Então, é muito importante esse autocuidado, se conhecer, perceber que tem algo que está diferente, procurar ajuda, e às vezes também é necessário esse empurrãozinho, que é muito importante. E assim, o apoio, o carinho da família, como isso é importante na recuperação. Eu acho que é isso. Muito bem, muito bem. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lu. Pela generosidade, né? Por contar a história do seu pai, mas a sua também. Fiquei muito feliz de você estar aqui. Obrigada, Lu. Espero que vocês tenham gostado, gente. Né? Eu acho que tão rico a gente ter esse presente de ouvir a Anne. E eu fico por aqui, tá bom? Até o próximo. Tchau, tchau.